Pronto, estamos aqui ao vivo em cores. Vamos iniciar mais um encontro aqui nas nossas quartas-feiras. Eu vou pedir então para a Regina, que gentilmente se colocou aqui para fazer a abertura para nós. Vamos lá, Regina. Vamos lá. Então, boa tarde a todos. Vamos acalmando as nossas mentes, vamos unindo nossas auras e vamos agradecendo aos nossos mentores individuais. E com eles vamos até Maria, a nossa querida mãezinha. Com Maria, vamos até Jesus, seu amado Filho, nosso mestre, a quem devemos tanto, inclusive a quem devemos o nosso Evangelho, e pedimos a ele que nos acompanhe até o Pai da vida, a quem tudo devemos, tudo que temos, tudo que somos, essa nossa vida e a presente encarnação. E pedimos a ele permissão para começarmos a nossa aula de hoje, rezando a oração que seu Filho nos ensinou: o Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Regina. Deixa eu dar um oizinho rápido aqui para a Juliana Ferraz, para a Rosina, a Marilúcia. Silmara, gente. Olha a Silmara aqui também. Hoje é o dia de reestreias aqui para nós. A Silmara. Isso, a Silmara está aqui também. Legal. Seja bem-vinda, Silmara. A Ana Cristina, a Aide, que está andando para cima e para baixo aqui. Só estou vendo ela andando. E a Sueli já tinha falado. Muito bem. Então, vamos lá. Hoje temos 4 parábolas, gente. Mas antes de falar das parábolas, eu quero só falar para vocês uma coisinha, rapidamente, aí nós já vamos começar aqui. E deixa eu só tirar essa coisa horrorosa daqui, que é a questão da semana, o podcast nosso falando do nosso lar, já tem o capítulo 5 lá, para quem está acompanhando, recebendo assistência. Temos aí um momento, uma conversa bacana do André Luiz com o Lísias, então está lá. Está no YouTube com os tocadores de áudio. E eu queria só chamar a atenção para essa exposição aqui. Eu sei que é meio cabotino, mas é que aconteceu uma coisa curiosa com essa exposição. Eu não, nas chamadas dessa exposição, que foi até uma exposição curtinha, sexta-feira eu estou fazendo sempre uma coisinha de 8 minutos e tal, mas eu não chamei mais para o templo interior, falando como que nós estamos recebendo Deus, até em cima de uma passagem de Jesus. Mas para entrar nessa questão, quer dizer, eu utilizei aquela discussão da semana passada, os templos têm que, o culto tem que ser presencial ou não, né? Acho que vocês acompanharam. E eu lá no começo falei, olha, mas isso tudo não faz muito sentido, foge um pouco do bom senso esse tipo de discussão, porque Deus não está dentro de um ambiente de cimento e de pedra. E aí fui para o desenvolvimento falando do templo interior, que é onde Deus está. Deus está aqui. O problema é como nós estamos recebendo Deus dentro de nós. E aí todo mundo falando muito, quer dizer, me pareceu assim que as pessoas, principalmente nós, os espíritas, estávamos assim, sentindo necessidade de ter uma voz em relação a isso, quer dizer, que alguém mencionasse o absurdo de você ter uma discussão em plena pandemia se devemos ou não estar lá reunidos num ambiente religioso, né? Então, só para chamar a atenção disso para vocês, quem quiser ouvir, é curtinho, e tem também da semana passada, quem perdeu a parábola do joio e do trigo, também está lá no nosso YouTube, beleza? Também se aproveitem e, por favor, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube também, que a gente não vai ficar chateado, tá? Deixa eu colocar aqui a Ivanipa também. Mas eu achei curioso isso, gente. É interessante essas questões que a gente vive. Parece que falta um pouco de um certo bom senso, né? Eu sei, cada um de vocês colocou lá algumas coisas que eu concordo lá, principalmente no YouTube, e mensagens que vocês me mandaram aqui pelo WhatsApp, tem uma questão aí meio econômica, né? Enfim, mas aquilo que nós já vemos falando aí há algum tempo em outras aulas, a questão dos fariseus, dos saduceus, nós ainda temos isso muito presente na nossa realidade aqui, principalmente no nosso país. Bem, comentários à parte, vamos ao que interessa, afinal de contas estamos aqui para falar sobre evangelho. E hoje nós vamos ver 4 parábolas, se tudo correr bem e se eu não perder a Bíblia, né? Tem sempre esse caos. Se vocês estiverem com a Bíblia na mão, vamos lá para o capítulo 13 de Mateus, e nós vamos começar aqui
com a parábola do fermento. É tudo curtinho, tá, gente? Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, que normalmente eu falo a parábola, eu deixo vocês falarem, mas primeiro, hoje eu vou falar a parábola, vou fazer algum comentário, e aí, se alguém quiser fazer algum acréscimo, pode fazer, sempre respeitando, pelo amor de Deus, fico de joelhos aqui, uns 2 minutinhos, né? Falar até 2 minutinhos, né? Só para nos ajudar aqui no ritmo da nossa aula. Então, vamos lá. Mas não que vocês estejam proibidos de falar, pelo amor de Deus, eu quero que vocês falem, porque vocês é que dão a dinâmica aqui da nossa aula. Então, vamos lá. Capítulo 13, Mateus, estamos no versículo 33. Então, diz o seguinte, aqui, ele já falou da semente de mostarda, ele falou do trigo e do joio, que nós vimos semana passada, a semente de mostarda, e agora ele vai falar do fermento. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Então, essa é a parábola do fermento, muito curtinha, sempre pegando coisas aqui do dia a dia. O comentário bíblico, inclusive, fala sobre essa parábola, dizendo que fazer o pão era uma experiência doméstica, familiar, muito conhecida, e era uma atribuição da mulher mesmo, então por isso que ele fala da mulher para fazer aqui o pão. Jesus usa essa imagem, segundo o comentário bíblico aqui, São Jerônimo, para indicar o efeito surpreendente que um pequeno movimento pode ter no todo da sociedade. Por que tem a ver isso? Por causa do fermento. O fermento você só põe um pouquinho lá, quer dizer, eu não sou o maior especialista vivo em culinária, mas eu sei que o fermento você põe um pouquinho lá, você faz um bolo, você faz o pão, né? Você tem aí tem uma mágica aí por trás do fermento que ajuda no crescimento daquela massa. Então, o comentário bíblico está mostrando isso, que começa pequenininho, é uma interpretação, não é a única interpretação. Você pode também falar dos ensinos de Jesus, começa lá, né? Ele está jogando, lembrando como que nós começamos esse capítulo 13, que é a parábola do semeador. Então, a semente está sendo jogada, Então, esse é o fermentinho. Cada semente daquela é um fermentinho. E pode vingar ou não, pode dar um bolo ou não. Quer dizer, a soma daquilo é o que nós estamos vivendo hoje, 2000 anos depois, né? Há uma outra questão interessante. Quem tem a Bíblia Paulinas, percebeu que tem uma questão aí que tem um acréscimo na Bíblia Paulinas, e não é só na Bíblia Paulinas. Algumas Bíblias trazem isso. A Bíblia de Jerusalém não traz, e eu vou ser obrigado aqui a falar que o Novo Testamento do Haroldo, veja só, vai cair o teto na minha cabeça aqui. O Novo Testamento do Haroldo, que não é o Novo Testamento, ele só vai até o Atos dos Apóstolos, mas isso é só um detalhe. Ele coloca também esse acréscimo. Qual é o acréscimo? Vou pegar aqui da Paulinas, que ele fala o seguinte aqui, peraí, estou na rede, não tenho que estar na rede, eu tenho que estar no fermento. Ele fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo ficasse fermentado. Escondeu. Tem um acréscimo aí, você viu? A Bíblia de Jerusalém não usa o escondeu aqui nessa passagem de Mateus, mas usa lá em Lucas. Então, Lucas, pelo menos na Bíblia de Jerusalém, as outras Bíblias também não colocam isso, pelo menos as que nós costumamos usar, não costumam, a pastoral, então eles não usam também lá em Lucas. Mas a Jerusalém usa essa parte do escondeu. E aí eu fiquei encafifado com isso. Falei, mas por quê? O que tem a ver? Como é que escondeu o quê? Né? E a própria Bíblia Paulinas diz o seguinte, que esconder o fermento, que parece uma coisa estranha, né? Como assim esconder? Né? É o caráter oculto do reino dos céus. Um dia, como o pão que aparece após a mistura da farinha, o reino será evidente para todos. Então, a farinha, o fermento entra lá naquela massa e ninguém percebe, está lá escondidinho. Mas uma hora, quando você percebe, está lá o bolo, né? Se tudo deu certo, né? Se você misturou corretamente todos os ingredientes e tal, teoricamente, vai sair algo positivo. Então, é isso que eles estão dizendo, quer dizer, o esconder, o fermento é o caráter oculto do reino dos céus. Ninguém está prestando muita atenção, mas, de repente, todos nós juntos estamos aí criando uma massa aí, estamos criando uma mudança de visão, de comportamento na sociedade. É isso que devemos almejar e um dia conseguiremos. Que mais? Isso tem uma coisa legal. Quanto é a medida? Ela pegou o fermento, e aí ela utilizou 3 medidas de farinha. Pegou o fermento, 3 medidas de farinha. E o único lugar que eu vi isso, eu espero que esteja certo, eu vou acreditar na Bíblia Paulinas aqui, é que cada medida
equivale a 15 quilos. 15 quilos de farinha, 15 quilos. Então, nós estamos falando aqui no total, Luiz, se eu não estiver errado, são 3 medidas, dá o quê? 45, é isso? 45 quilos de farinha, olha só. Eu fico preocupado é quanto de fermento vai precisar. Quem souber aí, a receita, né? Como é 45 quilos. Como é que é a receita desse negócio? E que forno que vai ficar esse negócio aqui? Nem de padaria, né? Mas, enfim, mas por quê? É uma coisa absurda. Por que está usando tanto isso aqui? Então, ele fala aqui, a Bíblia Paulina diz que o exagero enfatiza a eficácia e a força expansiva do reino na sociedade humana. Então, é um negócio que vai crescer muito, muito, sem a gente meio que notar, e o negócio vai se desenvolver de uma forma assim avassaladora. Então, é isso que ele estava nos dizendo. E a Bíblia de Jerusalém, só para encerrar aqui, para ver o que vocês gostariam de falar a respeito dessa questão do fermento, o que vocês procuraram. Estou dando uma visão mais assim, mais teológica, mais em cima das Bíblias. Imagino que vocês também tenham coisas que vocês devem ter pesquisado em relação ao Espiritismo, tem, né? Mas vamos lá. A Bíblia de Jerusalém, para encerrar aqui, como o grão de mostarda e o fermento, o reino tem um começo modesto, mas grande e repentino desenvolvimento. É essa a ideia aqui da ideia do fermento que Jesus está nos colocando nessa parábola. Então, ele é muito parecido com o do grão de mostarda, vocês vejam como as coisas meio que vão se repetindo. Nós vamos ver também no final que a parábola da rede tem muito a ver com a parábola do joio e do trigo. Então, está sempre mais ou menos, muda um pouco os personagens, os elementos, mas a ideia simbólica sempre é a mesma. Então, o reino tem um começo modesto, e nós sabemos disso, começou lá com aquele Galileu, andando com aqueles 12 discípulos e tal, e chegamos onde nós estamos hoje. É isso. Alguém quer fazer algum comentário, alguma questão? Por favor. A Juliana Ferraz quer falar. Vamos lá, Juliana. Adoro esses dedinhos levantados. Acho muito prático. Rapidinho, eu fiz uma leitura, assim, a maioria dos livros fala mais ou menos isso que você colocou, mas o Caibá Schutel, ele coloca uma questão que é muito importante quando a gente fala de fermento junto com farinha. A gente precisa de um pouco de calor para que o fermento faça com que a massa cresça. Excelente. E o que seria esse calor? Seria exatamente o nosso esforço, quer dizer, aquilo que a gente faz para que haja uma transformação. Era só isso. Perfeito, perfeito. Se você... Não adianta, você tem todos os ingredientes, tem a farinha, mas você não coloca no forno, vai sair o quê? Não vai sair nada. Mas é o calor do ambiente, ele precisa do calor do ambiente, antes de ir para o forno. Também, mas assim, ele vai crescer um pouquinho, tá tudo bem, eu entendi o que você está falando. Mas precisa do calor do forno. Você deixa a massa lá, você deixa a massa guardando um pouco, ela dá uma expandida. Mas, ao mesmo tempo, se ela ficar nisso, você não transforma tudo. A transformação, você tem que... e aí o calor absoluto é quando você joga ele no fogo mesmo, né? Tem esse ponto, mas eu gostei, isso aí é boa, muito bom. Se a gente não faz alguma coisa, se só fica na parte intelectual do processo, você não desenvolveu a potencialidade daquilo, né? Vamos lá, quem mais quer falar? Antônio, eu queria falar uma palavrinha. Pode ser, depois vai a Sandra... Tem alguém na frente? Pode falar. Não, vai você primeiro, depois a Sandra Rodrigues. Não, então, e tem a coisa também do tempo, quando você põe um pão para fazer, esse fermento, ele demora, né? Ele fica ali, precisa de um tempo, né? Então, eu acho que tem essa coisa da gente também, não é de uma hora para outra que há essa evolução. Ontem eu estava ouvindo o André Trigueiro, e ele disse justamente isso, que às vezes, assim, essa coisa da reforma íntima, ela às vezes é colhida só na próxima encarnação, né? Porque, assim, claro, tem muita coisa que a gente vai fazendo, vai modificando, mas muitas vezes, às vezes as pessoas até elas desanimam com essa coisa da reforma íntima, porque acham que, estou fazendo tanta coisa e nada mudou, né? Mas são coisas que você precisa de um tempo. Então, assim, né, como eu dei uma pesquisada, quer dizer, o homem, ele não se transforma, assim, de simples ignorante em um ser elevado, né? Então, a gente precisa desse tempo, como o fermento também precisa no pão, né, principalmente, mesmo no forno, como a Juliana disse, precisa do calor, mas antes do calor, o pão ele fica ali, ele precisa de horas para ele ir estufando, que é o tempo que a gente precisa. Né, excelente. E a gente não precisa nem esperar uma nova encarnação. Quer dizer, muitas vezes nós estamos aqui, a gente fica aqui matutando, né?
não sei como vocês são pessoas mais evoluídas espiritualmente, eu tenho certeza que vocês, o fermento chegou para vocês, vocês já, né, já rapidamente vocês já foram lá para casa espírita. Eu demorei muito, né? Então, assim, o fermento, no meu caso, demorou um tempão, até eu me coçar um pouco e falar, deixa eu ver aqui como que eu vou fazer essa reforma interior e tal. No meu caso, mas cada um aqui tem o seu momento. Então, isso é importante também. Às vezes as coisas não acontecem de uma forma tão rápida, mas quando acontece, pode acontecer agora na nossa vida mesmo. E aí a gente pode fazer algum tipo de transformação que é bacana, né? Quer dizer, nós estamos aqui graças a essa transformação, cada um de nós aqui em algum momento na nossa vida. Muito bom, Sandra. E deixa eu só colocar a Silmara, que a Silmara entrou e saiu. Sandra Marques Rodrigues, o que você tem para nos dizer? Vamos lá. É o seguinte, eu li em 4 lugares sobre essa parábola do fermento, e em 3 fala sobre o fermento como uma coisa boa, sobre a expansão, né, sobre esse crescimento do reino dos céus na humanidade. Porém, na Bíblia pastoral, tem um comentário que não fala do fermento como uma coisa boa. E aí eu queria levantar essa questão. Se você quiser, eu posso até ler aqui o trecho que fala isso. Pode falar, fica à vontade. Você está nos seus 2 minutos lá, o taxímetro está rodando, vamos lá. Se passar, você me corta. Então, fala assim, também esta parábola trata do incômodo que a presença do reino produz na sociedade, marcada por critérios e práticas que discriminam e marginalizam as pessoas. Para compreender o impacto da chegada do reino, é preciso olhar não para o pão, mas para a maneira como ele é feito, pela ação da mulher, e para os efeitos do fermento, algo mal cheiroso, que inclusive era tido como símbolo de corrupção. Sim. É o único lugar que eu achei o fermento. Não, e eu sei que tem outras passagens da Bíblia que também tratam o fermento como uma coisa ruim, não como uma coisa boa. Tanto que na Páscoa judaica, por exemplo, eles fazem lá a festa dos pães ázimos, que são os pães sem o fermento. Então tem realmente essa ligação. E aí, mas assim, simbolicamente, você pode ter um lado positivo e um lado negativo, depende do como você está falando. No comentário bíblico de São Jerônimo, está dizendo o seguinte, que tem realmente essa conotação negativa, o fermento, para a comunidade judaica, lá na época de Jesus. Porém, Jesus está utilizando isso de uma forma positiva. Quer dizer, então, o que é o fermento na visão dele? A visão dele é essa orientação, é esse ensino que ele está convidando para que nós possamos atingir o reino de Deus. Okay? Fazer a nossa transformação moral, nossa reforma interior, sermos espíritos melhores. Então, ele está usando essa ideia do fermento. No mesmo, em Mateus, um pouquinho mais para frente, se vocês estiverem com a Bíblia aí, vocês podem ir para o capítulo 16. Capítulo 16, se vocês tiverem, quem tiver com a Bíblia, não é uma questão obrigatória. O Jesus está falando, aqui na Bíblia Pastoral está falando o fermento dos fariseus e dos saduceus, 16, versículo 5. Eles estavam Jesus estava conversando com os discípulos, e ele fala o seguinte, cuidado, fiquem longe do fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha só, então ele está usando a mesma ideia do fermento, mas mostrando que dependendo de quem é o fermento, né, dependendo da marca do fermento, você pode se dar mal. Então aí o fermento é uma coisa negativa. Eu não sei se vocês estão entendendo. Então é uma questão simbólica que ele pode utilizar tanto para um lado positivo como para um lado negativo, dependendo da mensagem que ele está querendo passar. Mas aqui a ideia é a mesma. O fermento também vai fazer aumentar, mas pode ser um fermento de má qualidade. Então, o que vai acontecer com aquela massa? Ela pode desandar tudo, pode não dar um bom bolo, pode afundar o bolo. Não sei, dizem que acontecem essas coisas com um bolo mal feito. Então, pode acontecer essas questões todas. Tá? Te leva para um equívoco, te leva para um caminho errado lá, com esse fermento que seja negativo. Tudo bem, Sandra? Não sei se eu consegui explicar. Tudo bem. Eu tenho mais uma questão. Vai. Se eu puder. Não, pode. Depois eu acho que a Márcia Zini depois quer falar. Vamos lá. Se a Márcia quiser falar, depois eu volto. Não. Tranquilo. É que eu acho que o fermento é o que faz crescer. Então, dependendo de onde ele vai ser colocado, ele vai prosperar aquele local, entendeu? Então, se for uma ideia boa, se for uma mensagem boa, através do fermento, aquilo ali vai prosperar de uma maneira positiva. É mais ou menos o que o Antônio estava falando. Agora, se você colocar numa coisa ruim,
também vai prosperar, só que vai propagar uma coisa ruim. É só uma força que impulsiona, né? Que faz prosperar. É isso. Eu compreendi isso, eu entendi isso. Mas é que somente na Bíblia pastoral ele trata justamente desse fermento aqui como sendo uma coisa ruim, entende? Eu entendi que o fermento, depende do lugar que ele é colocado, ele vai crescer. Mas a Bíblia pastoral faz o comentário sobre este fermento, né? Esse fermento aqui desta parábola. Mas E aí, aí que a gente fica... Não, eu entendi o que você está falando. Por que ele está falando exatamente nesse pedaço? Ele está falando que o fermento não é tão legal, é mal cheiroso e tal. Isso. A única interpretação que eu posso dar é porque a própria explicação da Bíblia pastoral que você leu, ela não é muito clara. Mas eu imagino que, veja, o ensino de Jesus é fácil para nós aplicarmos na nossa vida? Não. Não. Então eu acho assim, acho que é menos o mal cheiroso e mais a dificuldade que nós temos de poder manipular aquilo de uma forma correta, que nem a mulher estava usando corretamente, fazendo a mistura. Então, é o que acho que eu fazendo essa interpretação, eu não entrei de cabeça nisso, mas eu tenho a impressão de que seja essa dificuldade que nós temos em aplicar esses ensinos, pegar esse fermento e fazer com que ele se desenvolva dentro de nós a partir desses ensinos, colocar na prática, colocar isso de uma forma coerente. Então, é uma dificuldade para nós. Quer dizer, o fermento ele pode ser meio mal cheiroso, tem aquela dificuldade, mas quando você utiliza, ele vai fazer uma coisa muito positiva. Então, é uma ideia de um otimismo que nós temos que aplicar para fazermos a nossa transformação moral. Tanto que no finalzinho desse trecho que eu li para vocês aqui do capítulo 16, os discípulos então entenderam que Jesus não tinha falado para ficar longe ele não tinha falado para ficar longe do fermento dos pães, olha só, mas dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Então, o fermento aqui é o ensino. Então, era um ensino perigoso, um ensino que podia até ser um ensino, vamos dizer assim, que não tivesse muito cheiro lá, né? Fazendo uma analogia com a Bíblia pastoral, não fosse uma coisa assim tão repugnante, mas ele era algo que podia te levar para um caminho equivocado. Então, ficar longe desse ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Então, talvez Pode falar. Também, Antônio, porque nós fomos feitos simples e ignorantes, entendeu? Então, também tem isso. Eu acho que é um perigo, realmente. Se você não está preparado ali, você faz toda uma confusão, né? Você não vai utilizar bem aquele adubo, né? Que nada mais é do que um adubo. Não deixa de ser, né? Exatamente pela nossa ignorância e pela nossa simplicidade, assim, né? Perfeito. Não sei. Veja, de tudo que vocês estão falando, está corretíssimo. Assim, eu acho que essa interpretação... Vocês vejam, são 4 linhas, gente. Olha quanta coisa rica a gente tira de um ensinamento desse. E tudo que vocês estão falando tem coerência, tem sentido. E vocês vejam que uma coisa vai se ampliando para a nossa compreensão. O que começa de um jeitinho muito fofinho, você vai ver, vai pensando cada palavra, então o negócio vai aumentando. Liliane, acho que você queria falar alguma coisa? Ou foi uma ilusão de ótica? Não, eu queria falar assim, a que, na Rosina verdade, também. Tá. eu Rosina posso estar enganada, se eu tiver, você me corrige, por favor. Eu acho que todas essas parábolas, elas vão se interligando, porque eu entendo que o fermento, ele está ligado lá atrás com as parábolas da semente. Se ela cai num terreno bom, ela prospera. E aí vem depois o joio do trigo, porque aí eu acho que entra um pouco do que a Sandra falou, né? A questão o fermento não é tão bom assim. É como o joio do trigo, deixa crescer junto, como, né, Jesus falou, deixa lá, depois vai ser separado. Então, eu acho que essa questão do fermento, ela vem junto, né, com aquilo que a gente aprendeu, de onde que cai o grão da semente. De repente, você põe lá muito fermento lá no bolo, aquilo, como você mesmo falou, aquilo desanda tudo. Se a gente não está preparado, a gente faz mais besteira do que já estava fazendo. Exatamente. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Não, sim, tá correto. E você percebe mesmo isso, quer dizer, tudo está muito interligado, está tudo muito... Toda hora ele fica falando, e você vê, ele vai falar aqui, depois a gente vai ver outras parábolas mais para frente, ele vai misturar novamente, ele vai trazer de novo as mesmas informações, mas ele apresenta de uma outra maneira, mas no fundo é a mesma questão o tempo todo. E nós estamos há 2.000 anos tentando aplicar esse negócio direito, não estamos conseguindo. Né? Quanto nós recebemos de informação, o momento, se é oportuno ou não é, se você está ligado naquilo,
e quando você se liga, se você faz a sua luz acender, resplandecer, que é outra parábola. Outra parábola que nós vimos em Marcos, sim. Eu acho que é mais essa coisa, né, de irmos, a gente vai sendo interiorizado de toda essa questão do espiritismo, do conhecimento, do evangelho, né? E o quanto você está conseguindo absorver daquilo tudo. Então, é por isso que eu falo, acho que eu vou lendo, eu vou achando tudo muito interligado. Não, perfeito, tá certíssimo. Muito obrigado, Liliane. É ótimo. E essa visão global é fundamental para nós quando nós estamos lendo o Evangelho, porque senão a gente fica achando que é tudo picadinho, são todas as coisas assim, departamentos distantes. Ninguém conversa com ninguém. E ao contrário, está tudo muito interligado. A Rosina tinha pedido para falar, depois vai ser a Aide, depois a Aline. E a Sandra Marques está querendo falar também. Tá. Vamos lá, Rosina. Vamos lá. Falando se você está preparado ou não para receber esse fermento. Então, eu tenho a comparação do grão de mostarda com o fermento. O grão de mostarda é mínimo, mas ele tem uma força incrível. Assim, o fermento vai em menor proporção do que a farinha. No entanto, ele faz crescer o bolo. Então, é isso que eu queria dizer. Quanto você está preparado para isso crescer ou não, né? Sim, a parábola da mostarda. Seu som está um pouquinho ruim, Rosina, mas eu acho que deu para entender. Você estava fazendo a comparação, inclusive, com o grão de mostarda, né? Também começa pequenininho e, de repente, vira uma árvore frondosa. É a mesma coisa, é aquilo que a Liliane estava falando. Você vê que está tudo mais ou menos centrado na mesma ideia, tudo muito interligado. Quer dizer, tudo depende de nós, né? Começa lá, fermentinho, coisinha pouquinha, mas vai aumentar o bolo, mas depende de quem? De nós aqui, de utilizarmos como um bom Masterchef esses ingredientes e fazer o negócio crescer, não é verdade? Deixa eu ver se a Sandra, só antes da ideia, deixa eu ver, a Sandra estava querendo falar, acho que ela quer complementar alguma coisa. Fala, Sandra, a gente já vai para a ideia. Então, gente... Não, deixa a ideia falar, porque, na verdade, não é um complemento, é uma outra questão que eu então quero tá bom. fazer. Então você vai depois... Tá bom, então a Sandra vai depois da Aline, então. Vamos lá, Aide. Eu estou sem fone hoje, está capaz de vocês escutarem barulho a mais aqui. É o seguinte, eu fiz muito pão agora na pandemia aqui, né? Eu comecei a fazer pão caseiro e tal, e desde do fermento. Então, se não faz um fermento realmente bom, ele vai estragar o resto. Não é que ele vai melhorar porque colocaram mais farinha, etc. e tal. Não, ele vai desandar todo o resto. Então, talvez a relação aí seja essa. Se você não colocar um fermento bom, realmente, não adianta, vai estragar. Então, se você coloca palavras erradas, ensinamentos errados, vai prosperar o que é errado, não vai dar certo. E por isso que está certíssimo, por isso que Jesus, então, lá no 16, os discípulos entenderam, não é o problema do fermento, é o problema do ensinamento que os fariseus e saduceus tinham. E vai desandar tudo. Se você seguir nesse caminho, você está lascado, está certo. O fermento ele estraga, ele apodrece, ele não só fica com cheiro ruim, ele não tem a função de fermento, simplesmente. Você acha que está legal aquele negócio, mas ele está mofado. Então, ele não vai fazer a função do fermento em si, ele vai estragar todo o resto. Então, depende... O fermento seria o conhecimento? Depende, é o ensinamento. É o ensinamento que você está recebendo. O ensinamento que você está recebendo. Entendeu? Se o ensinamento, então... Ou seja, aquele conhecimento, né? Sim. É isso aí. Vamos lá, Aline. Vai que é tua. Olá. Não, como hoje é a minha primeira vez, eu estou aprendendo, né, como é que funciona a dinâmica do conhecimento, do trabalho, do ensinamento. Então, eu estou aqui mais quietinha, observando para aprender com vocês que já estão nessa jornada, nesse ritmo, né? Mas eu não sei se passou desapercebido, ou se eu não notei, ou se realmente não tem nada a acrescentar. Mas quando ele diz que é uma mulher que toma e faz toda essa situação de criar esse pão, né? Para que seja levedado, etc., não tem alguma coisa que a gente possa falar sobre o papel da mulher especificamente, porque ele podia ter dito que era um homem, eu não sei, mas... também... essa era a minha questão, Aline, né? Muito boa! Eu acho que o papel da mulher aí ficou um pouco quietinho, né? Então, podíamos falar um pouquinho, talvez. Eu acho que talvez eu não tenha... Na época, né? A mulher que fazia pão na época, né? E ele falava
das coisas Eu que achei até um tanto preconceituoso isso, Aline. Não, mas o caso é que vocês precisam ver que Jesus, quando falava com o pescador, ele usava o peixe, ele falava com o comerciante, ele usava as moedas, e aí, no caso, para a mulher, né? Por que não? Eu achei ótima a questão da Aline. Eu acho bacana ter esse partido feminista aqui no nosso grupo. Eu acho isso muito bacana. Eu acho legal. Mas a gente tem que tomar cuidado o seguinte, com o anacronismo. O que é o anacronismo? É pegar a nossa cabeça, como nós temos hoje, e transportar para a visão da época. E na época, por que Jesus está colocando isso? Não havia... Eu fiquei quebrando a cabeça. Eu não vou dizer para vocês que eu também quis entender a questão da mulher nesse processo aqui. Mas é simplesmente... porque a mulher, e dizem até que a mulher era a parte mais importante da cozinha, o prato principal da cozinha era o pão, e que só podia fazer, não era qualquer mulher que podia fazer, era a mulher que era a responsável, a mais antiga lá da casa, que podia fazer o pão. Então, havia aí todo um ritual um pouco mais sofisticado aqui. Eu lamento, vocês gostariam muito que os homens estivessem lá fazendo, né? Pedro, por exemplo, fazendo pão. Seria uma coisa bacana, mas não era da época deles isso, né? Tanto que vocês pegarem aquela passagem que Jesus cura a sogra de Pedro, ele cura a sogra de Pedro. E logo na sequência, o que a sogra de Pedro vai fazer? Vai fazer a comida para eles, entendeu? Então, lamento, gente, mas era uma realidade da época. E ele, como estava se baseando sempre nas parábolas dele, isso que a Ana colocou muito bem, a Márcia também, né? Ele está pegando elementos do dia a dia. Para nós pode ser um negócio assim, cadê os homens nessa cozinha aí que não estão participando? Mas na época de Jesus era dessa maneira. Mas realmente é de encafifar mesmo, porque a do semeador é o homem que vai lá e joga a semente. A do joio e do trigo também. Aí vem na hora da farinha. Seu som não está muito bom. Eu não estou ouvindo a Sandra. Vocês estão ouvindo a Sandra? Não, Sandra essa não. conotação da cozinha mesmo, da cozinha. Beleza. Não! Ai, gente, que pena. Não, você está picotando o seu som. Que pena que vocês não estão me ouvindo. Não, a gente ouviu um pedacinho aqui. Ele foi meio assim, sabe? Não, olha, em soquinho, sabe? Foi em soquinho. Mas tudo bem, a gente entendeu. É óbvio, você tem muitas passagens. Para variar, a internet está instável, não? Sim, mas a gente não pode esquecer. Porque no semeador é o homem que joga semente, no joio do trigo. E aí eu fiquei pensando, será que é só a questão da culinária mesmo? Ou será que tem uma outra questão nisso, de ser a mulher? Não, aí é o seguinte. Deve ser depende. Mesmo, né? Espera aí, gente, calma. Assim, esse caso é uma parábola que ele está usando a mulher, ok? Perfeito. Mas isso não quer dizer que ele não usa a mulher em várias situações. Tem a mulher que com hemorragia, nós já vimos, ele cuida. Entendeu? Então, assim, do óvulo da viúva, tem vários momentos. Mas, assim, de repente, assim, por exemplo, o semeador, de repente, quem fazia a semeadura era um homem na época, né? Então, ele vai se utilizar do que era o mais habitual. Ele usou de acordo com o que acontecia naquela época. Exatamente. Porque se você sai disso, se você usa a nossa cabeça... cotidianos, né, da época. Isso, porque se você usa a nossa cabeça de hoje para projetar na frente, é anacronismo, isso é um erro que a gente não pode fazer, porque a gente comete um erro de interpretação. É a mesma coisa... Já vou só interromper aqui, Luiz. É a mesma coisa, por exemplo, outro dia eu estava ouvindo, acho que eu já até comentei com vocês, eu tenho um amigo que é espírita, mas veio evangélico, e ele ficava incomodado com a parábola da bodas de Caná lá, Jesus transforma água em vinho. Ele falou, mas isso é um absurdo, como pode? Jesus, um espírito elevado, transforma água em vinho é bebida, é álcool, isso não pode acontecer. Eu falei, na época, eles bebiam vinho, você vai fazer o quê? Não havia lá avisos, atenção, cuidado, bebida, né, provoca mal à saúde, não tem isso, porque daqui a pouco nós vamos transformar Jesus em vegano, porque é óbvio, Jesus não podia comer cordeiro, não pode comer carne, Jesus vai virar um vegano, não bebe, não pode, mas não é, mas na época dele ele fazia isso, né? Vai se fazer, né? Não tem, isso é loucura, né? Vamos lá, Luiz, manda. Não, é só lembrando também que muitas das parábolas que Jesus conta com relação à família é a família do meio que ele convivia, que era a família de classe média baixa. Naturalmente, as mulheres ricas não iam para a cozinha, elas tinham empregado ou escravo para fazer isso. Ele sempre retrata o meio ambiente em que ele vivia.
Como ele não vivia na alta sociedade, vivia mais para os pobres e para a classe, ele retratava isso. É como eu vejo, por isso que eu vejo o papel da mulher, além de ser cultural da época, né? Né? E essa questão também de classe também é uma questão que nós temos. Isso veio na Revolução Industrial. Na época de Jesus não tinha isso. Eram os pobres e os ricos. Né? Exatamente. Não tinha essa de classe intermediária. Não, esquece. Isso aí não existe. Não, eu falo isso porque, às vezes, vendem muito Jesus como uma pessoa pobre. E quando você lê mais alguns textos, alguns autores, você vê que a história não era bem assim. Você pode não ter lugar para deitar a cabeça. Porque aí, isso aí é um pântano, né, Luiz? Porque a gente não tem isso aí. O certo é que Jesus era um cara realmente pobre. A gente não pode chegar... não tem muita informação. Exato. Entendeu? Então, enfim, aí a gente fica também enxugando gelo. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa mais sobre farinha? Bolos? Juliana, vai lá, Juliana. Complementa, vamos lá. Cupcake agora. Eu quero cupcake agora. Vamos lá. Eu acho que foi no São Jerônimo que ele comenta assim: o plano de Deus, ele opera de forma quase invisível para alcançar os seus propósitos. E é possível ver Deus presente e ativo nas coisas diárias, se as observarmos com admiração. Ou seja, ele usa esses exemplos diários aí, e se nós fizermos esse exercício, nós vamos ver uma série de questões. E essa frase é bonitinha, ela termina esse capítulo do Jerônimo, é bacana mesmo. Então, está nas pequenas coisas. E a gente... Puxa, e esse olhar é bacana, né? Então, quando Jesus chama atenção para essa questão da mulher fazendo pão, já está dando um outro olhar, está observando aquilo com outros olhos. Isso que eu acho bem interessante e instigante. Muito bom, gente. Vamos lá para a nossa sequência. Agora vamos ver duas. Vamos... Opa, quem quer falar? A Márcia Zini está com o microfone aberto. Claro, Márcia Zini, vamos lá. Quer participar? Eu falo. Tesouro escondido. Não é o tesouro escondido agora? Tesouro escondido e a pérola preciosa. Vamos lá, é capítulo nada, gente, é o mesmo capítulo, versículo 44. Só sei que esse fermento rendeu, hein? Mas é assim que é bom o fermento, né? É assim que é bom. A gente não tem pressa para nada mesmo, porque qualquer coisa a gente termina na semana que vem, né? Tá tudo bem. Então vamos lá. O tesouro e a pérola. Então diz aqui. Eu vou ler as duas, são duas parábolas, tudo bem? Mas eu vou fazer em uma sequência e depois a gente discute. O reino dos céus, diz Jesus, é como um tesouro escondido no campo. Um homem o descobre e o esconde de novo. Cheio de alegria, ele vai, vende tudo o que possui e compra esse campo. O reino dos céus é também como um comerciante que viaja em busca de pérolas de boa qualidade. Quando descobre uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que possui e a compra. Olha só, gente. E aí, estamos falando de pessoas que encontram coisas preciosas. Por que Jesus vai fazer duas parábolas parecendo que são iguais? Vocês encontraram alguma diferença entre uma e outra aqui? Vocês têm alguma tese? Essa eu quero fazer a provocação, porque vamos ver se vocês estão atentos aqui. Nós já conversamos sobre isso já há milhões de anos, mas talvez vocês ainda se lembrem qual é a diferença entre uma e outra. Só não vale para o Luiz, tá? Porque o Luiz, ele é... O Luiz não pode. O Luiz é a mão do gato. Como a gente fala. Vamos lá, gente. Qual é a diferença entre uma e outra? O que está acontecendo aqui? Antônio, um é tesouro, o outro é pérola. Não, nós estamos falando na mesma questão. É um tesouro, é uma coisa valiosa, mas não é aí que está a diferença. Onde está a diferença? Vai, Sandro Hipólito. Vamos lá, Sandro Hipólito. Ariovaldo não dá nem boa tarde, mas o Ariovaldo era só pensando aqui. Vamos lá, gente. Antônio. Vai lá, Liliane, vai. Vamos fazer nosso dia aqui, fazer nossa tarde aqui. Vamos lá. Posso falar? Vai. Então, eu entendo o seguinte, que o tesouro escondido é o que está dentro de nós, é o nosso mundo espiritual. E a pérola é o que seria a pérola? Seria o mundo material, é aquele mundo que ainda a gente não descobriu, que a gente está ligado ao externo, né? Aos bens materiais, enfim, ao status. E, na verdade, o nosso maior tesouro, né, é o que está dentro de nós, que é o reino do céu.
Tá, então você está É falando. isso? Não, não é, infelizmente não. Não ganhou o bônus Agora- hora, mas foi interessante essa sua argumentação. Eu gostei. Você dá uma boa advogada, viu? Mas, Você mas quase. Quase fui, deveria ter ido, me arrependo até Tá hoje. vendo? A argumentação estava você tá quase convencendo, mas não é por Não aí. é. Vamos Mas lá, eu Ana chego- Rubim. o Antônio, por exemplo, para a gente obter uma pérola, tem que colocar alguma coisa dentro da ostra para que ela Não. reaja a Não, isso, não, né? não, Ana Não? Rubim, não, gongado. Tô Qual é a fora. música, maestro Zezinho? Vamos lá. Vou chamar o Fui. Pablo aqui, vamos lá. Sandra Vamos Curada lá. gargalhando agora aqui. Sandra Curada, eu não acredito nas coisas, nos absurdos que eu Olha. falo nessa aula. Ok, Ó, mas Ana deixa eu Rubim, foi ver boa. aqui, Vamos ó. lá, Sandra Rodrigues, vamos lá, vai. Salvando a lavoura, hein? Não Gente, sei, tá valendo 2 bônus horas, gente. 2 bônus Ixi, horas. Nossa, E o eu Luiz vou vai direto- assinar esse bônus Perdi hora, o hein, meu. gente? Se eu O Luiz vai acertar, eu vou direto para o nosso lar. Não, mas não tenha Opa! pressa, hein? Não tenha pressa. Não vai descontar tão rápido assim. Vamos lá, Sandra. Foi boa, Sandra. A gente se diverte, Bom. né, gente? É assim, ó, a parábola do tesouro, ele encontra o tesouro. E a pérola, a parábola da pérola, ele procura a pérola. 3 bônus horas. Muito bom. Eu Parabéns. vou para o nosso lar direto. 3 bônus horas para Sandra Rodrigues. Aê! Essa é a diferença, gente. No primeiro caso, o sujeito não estava procurando, ele estava lá passeando pelo terreno e tal, e de repente ele encontra o tesouro. Aí ele pega, enterra o tesouro no rapinho, vende tudo e compra aquela área, porque ele sabe que tem um tesouro lá. Mas ele não estava procurando, ele tropeça no tesouro. No segundo, não. No segundo, ele está procurando aquela pérola perfeita, ele está procurando, insistindo, ele está querendo achar aquela pérola. E um dia ele encontra a pérola. Mas ele estava procurando a pérola. Ele não estava assim, desavisado, passeando pela 25 de março, de repente ele, olha que pérola interessante. Não, ele estava procurando a pérola, né? Tá certo? A Sandra Curada não gostou da minha referência ao 25 de março, tá bom. Não, Esquece. porque no 25 de março você não vai procurar uma pérola. Mas eu não estou falando de uma perfeita. pérola verdadeira, estou falando de uma pérola assim, tipo bijuteria, né? Tá certo? Tem Uma que ir pérola na galeria, chinesa. Antônio, Uma pérola, tem que- coreana, enfim, qualquer coisa. Ou do tipo. então Palma de Maiorca. Isso, exatamente. Então, essa é a grande diferença entre as duas, mas nós vamos ainda discutir um pouquinho mais. Vai, Ariovaldo, manda. A pérola aí, nesse caso, não seria a consciência espiritual? Não, nesse caso, não. Não? Não, é assim, você A pode pérola. ter, não, veja, você pode até, de repente, ter uma argumentação, assim, de cara, eu posso te falar que não é bem isso, mas se você leu em algum lugar que pode ser isso, compartilha aqui com a gente, seja caridoso, onde Essa você daí foi leu, uma o afirmação do Rodolfo Calegares. que ele fala? Vamos lá, conta aí pra gente. Ele fala assim, quando alguém descobre o tesouro e a pérola dentro de si, mais se aproxima do plano superior e todas as ilusões do mundo material são irrelevantes. Então, cheio de alegria, sabendo que a verdadeira felicidade depende não daquilo que se tem, mas daquilo que se é. Vai vender tudo o que possui, desprender-se das pseudopropriedades, distinções terrenas para cuidar essencialmente da consciência espiritual, a mais preciosa das pérolas. Perfeito. Está corretíssimo. Isso que você está falando de um outro passo, porque nós estamos falando do que é o reino de Deus. Né? O que é o reino de Deus? É óbvio, quando você descobre o tesouro e descobre a pérola, o que está acontecendo? Você está trazendo Deus, mas você está ficando mais perto, você está tendo um momento de elevação espiritual. Então, vai bater tudo isso que você está falando. Eu ia falar no complemento, né? Por isso que eu fiz bem em pedir para você ler aqui, porque agora a coisa está mais contextualizada. Mas é isso, quer dizer, o que é esse reino? Quando você descobre, você fala, opa, isso aqui é meu. E quando que isso aconteceu com a gente? Vamos lá, quando que isso aconteceu com a gente? Por exemplo, vocês entraram lá na casa espírita, porque vocês estavam andando pela Demóstenes, aí de repente vocês falam, poxa, que interessante, tem um prédio aqui, deixa eu entrar nesse prédio. Poxa, uma casa espírita. Foi assim que aconteceu com a maioria de vocês? Não. Para pérola, acho que a gente foi buscar mesmo. Né? Vocês estavam procurando. Tem muitas pessoas que vão em vários lugares, percorrem vários, nossa, estou procurando algo, e de repente vai para uma casa, vai para um lugar e fala, uau, aqui é o meu lugar, né? Eu entendi tudo, nossa, evangelho, paz, tal, enfim, caiu,
é aquilo, né? Esse é o cara que estava procurando. Mas tem algumas pessoas que, de repente, vão acompanhar um amigo, não estava meio desavisado, chega lá, nossa, mas isso faz sentido para mim. Nossa, que legal esse negócio de reforma interior, bom, transformação moral. Nossa, esse expositor está fazendo uma exposição que eu nunca imaginei que 2 versículos lá dessem tanto pano para manga para uma explicação. Não acontece isso quando vocês foram pela primeira vez? Eu estou falando de casa espírita porque é o nosso métier aqui. Mas quando a gente chega lá e fala assim, uau, né, como é isso? Jesus falava dessa maneira, né? A gente não fica chocado com aquilo. E tem outras pessoas que já sabiam mais ou menos, mas estavam procurando um lugar, estavam procurando um caminho. Foram para tudo quanto é lugar, cabala, umbanda, candomblé, né? Fazem lá meditação, sei lá o quê. Um dia chega e, puxa, encontra. Pode encontrar em qualquer um desses lugares, não estou dizendo que seja uma coisa específica para nós, mas para nós, ornou mais a casa espírita. Aí a gente fala, opa, e lá fala Jesus, então você acaba entendendo isso. Quando você começa a entender esse processo, aí você tenta fazer o quê? Para valer a reforma interior. Aí vem o caso do meu amigo. É fácil fazer a reforma interior? Não é fácil. É fácil você vender tudo, né? Vender tudo e para você conseguir aquela sua pérola, o seu tesouro, comprar terreno. Não é fácil. Você tem que se esforçar muito para você conseguir chegar a esse nível de elevação espiritual, ser uma pessoa melhor, mudar uma questão negativa sua. Mas você já encontrou, você já sabe mais ou menos o que é o caminho, o que é aquele tesouro. Aí você quer cada vez mais estar pronto dele. Estou tocando o interfone aqui em casa, gente, lamento. Bom, Sandra Curado, você quer falar alguma coisa? Eu vou falar mais na volta. Eu queria falar que as duas são válidas, não é? As duas maneiras são válidas, eu acho. As duas, não, claro, não, exato, mas não são dois tem uma caminhos. que é melhor do que a outra. É Todos os caminhos levam a Roma, Sandra Hipólito. Você saberia melhor do que eu isso. A Itália é melhor, você vai direto. Aí quando os caminhos levam a Roma, não importa. O importante é que você ou encontra o tesouro ou encontrou a pérola, dependendo da maneira como você encontrou. Você pode ter esbarrado, você podia estar procurando, mas os dois levam para a mesma situação. Mas é isso aí mesmo. O que você falou está correto. O que mais, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Eu posso continuar aqui? Poxa, boas contribuições, gente. Demorou um pouquinho assim, mas quando vocês pegam também, vocês vão que é que nem fagulha, né? No meio do mato seco, né? Vai lá, Ana Rubim, você quer falar alguma coisa? 2 minutos, Ana Rubim, vamos lá. Não. É porque... Não. O caso é o seguinte, eu fiquei meio decepcionada, porque eu acredito... Eu não, né? Para se formar uma pérola, você precisa colocar alguma coisa que entra lá dentro da ostra. Não, entendi. Porque aí vai formando. Daí eu acreditei que com a transformação, que a gente fosse mudando com o tempo, ocorria a pérola. Entendeu? Entendi, mas não foi isso. Jesus não foi assim tão Jesus não foi assim tão específico na captação da pérola. Ele parou no primeiro momento. Era uma pérola preciosa, então é uma pérola que tem muito valor. Sim. Mas é legal. Olha, aqui, deixa eu ver aqui. É só uma questão que pode parecer interessante, esse negócio do tesouro escondido, parece coisa de pirata, né? E a Bíblia Paulinas, ela fala o seguinte, que esconder os bens preciosos debaixo da terra era conduta comum para se proteger de assaltos ou invasões. Então, então, mais uma vez, Jesus pegando uma prática do dia a dia e colocando lá para eles como uma parábola, algo que eles sabiam. E às vezes as pessoas encontravam, compravam um terreno, estavam lá trabalhando no terreno, descobriam um tesouro que foi deixado por alguma família anterior, esqueceram lá, de repente descobre aquele tesouro. Que mais aqui? As duas parábolas, e essa também é uma coisa que que faz muito... As duas mostram bem isso, a alegria de você ter encontrado o reino, o caminho para o reino, vamos chamar assim, né? A alegria, você vê que as Bíblias, elas colocam claramente aqui, ficou alegre, né? Teve alegria. Então, quando nós encontramos, nós também ficamos muito alegres, né? Eu lembro muito disso, ainda continua, sabe? Estimulado, feliz, que nós encontramos o caminho. Então, a alegria faz parte desse processo, quer dizer, que independe, essa alegria, ela independe das circunstâncias que estão à nossa volta, que é outra questão para nós, mas quando nós estamos seguros, falamos assim, puxa, encontrei, é isso mesmo, estou feliz com esse negócio, aí você vai que é uma beleza, você não tem dúvidas, então vai e segue o caminho. Então a alegria aqui, ela é fundamental, e a Bíblia de Jerusalém faz um comentário
ela diz o seguinte: quem encontra o reino deve deixar tudo para entrar nele. Então, olha que coisa legal, deve deixar tudo para entrar nele. E é o que a gente tenta fazer, pelo menos, né? Deixar aquele homem velho, ou melhor, mulher velha, né? Mas a mulher velha fica péssimo, né, gente? Eu acho melhor não fazer essa analogia, porque isso não vai ficar bem. Então, assim, o homem velho, deixar aquele homem velho para trás e ter um novo homem. Isso é muito complicado, isso realmente muito difícil, a gente ainda tem muito apego. Eu falo muito daquele meu amigo, né, que começou a fazer a reforma íntima, ele encontrou a pérola dele lá, né? E aí, como começa a fazer a reforma íntima? Tem que deixar de ser raivoso, nervoso, briguento e tal. Pô, mas eu era feliz e não sabia. Então, você fica aquela briga o tempo todo, mas você tem que deixar para trás, não tem como. Regina Domingues, você está com a mãozinha levantada, o que você quer falar? Vamos lá. Você precisa ligar o microfone, senão não vai dar certo. Então, era sobre isso realmente que fala o Caidbá Schutel, fala muito sobre essa parte, que ele acha que é a mais importante nas duas parábolas, que é fácil ao homem achar esse tesouro, relativamente fácil, mas o difícil é vender o que se tem e comprar o campo, ou comprar a pérola, né? Desembaraçar-se de suas velhas crenças, de egoísmo, de preconceito, do amor aos bens terrenos e para possuir os bens celestes. Então, ele faz essa afirmação nas duas, né? Que esse que é o principal objetivo da parábola, segundo ele. E é isso, quer dizer, excelente, Regina, excelente. Caidbá Schutel, ele escreveu esse livro em 1920, fumaça, gente. Olha como ele é. Incrível, né? E é um livro rico, é um livro ótimo. E aí também entra, né, aquela coisa do esforço pessoal, né, Antônio? Eu acho. Sim. Né? Não adianta só, né, a gente saber aquilo faz sentido, então vamos pôr em prática. Então, é um processo. Né? Quando ele também fala, né, na parábola da pérola, que ele fala, não deis pérolas aos porcos. Eu acho que cada um tem o seu momento. Né? Então, não adianta você querer falar algumas verdades como se fosse verdade absoluta, porque cada um vai sentir no seu momento quando aquilo vai fazer sentido. Né? E vai começar, através do seu esforço, a tentar pôr em prática aquilo que você acha que faz sentido. Exatamente, né? É isso. Não adianta forçar. Não adianta forçar. É como Jesus falou lá no começo, né? Você tem a parábola do semeador, você está jogando a semente, uma hora vai dar certo, outra hora não dá certo, depende da pessoa, depende do momento da pessoa, você não consegue, a mesma coisa para o fermento, né? Você tem uma série de situações que depende de quem? Depende de nós. O sujeito podia ter encontrado o tesouro e não ter se dado, não vou vender tudo, não era um tesourinho assim tão importante, entendeu? Ou da pérola também, não vou vender tudo por causa de uma pérola, faz sentido isso, sabe? Mas não era o momento. Agora, quando ele vê o valor daquilo, aí ele se esforça, põe uma energia naquilo e segue em frente, né? E que eu acho que o reino dos homens e o reino dos céus, né? Então, E aí Jesus fala que o reino dos Deus está dentro de nós, que é a parábola, a exposição que eu falei que eu fiz sexta-feira. Está dentro de nós, mas aí como que está o nosso templo interior? Esse é o ponto, está uma bagunça. Como que nós estamos recebendo Deus dentro de nós? Que é a tal da reforma interior. Estamos lá, passamos um aspirador, demos uma limpada lá na sujeira, trocamos a roupa de cama, como que a nossa sala está bem apresentada? O que nós estamos fazendo com o nosso templo interior? Então, tudo isso está em cima da reforma interior, da transformação moral, que depende de nós, depende de cada um de nós. E quanto mais a gente estiver preparado para receber isso, né, estarmos mais com o tesouro lá, né, recebemos aquele tesouro, descobrimos aquela pérola, quanto mais nós estivermos empolgados, envolvidos nisso, mais nós estamos prontos, perto dos nossos benfeitores espirituais, aquele círculo virtuoso. A Aline quer falar. Vamos lá, Aline, fale. Bom, vamos lá. Só para complementar um pouco do que você falou já um pouco antes, que é justamente a diferença entre o tesouro escondido e a pérola, né? Que no primeiro caso a pessoa encontra o acaso e no segundo ele encontra pelo aquilo que procura, né? Uhum. Então a gente está esbarrando aí na lei da atração, né? Na lei dos nossos pensamentos. Tudo que a gente pensa, a gente atrai. Mesmo que ele não tivesse a consciência da riqueza espiritual que a gente está tratando nesse caso, ele já estava buscando isso, não é isso que quer dizer? Porque do outro caso, não, o outro caso foi um acaso, as coisas foram
né? Ele foi se dando conta no percurso. Aqui não, aqui eu já tenho um pouco mais de consciência, eu sei o valor de uma pérola e eu estou indo buscar. Então, se eu estou indo buscar, eu estou atraindo aquilo para mim. Você está indo naquela frase que é fantástica, né? Pedi e obtereis, né? Ou peça e será atendido. Pode ser, pode ser. A questão aqui é que, por exemplo, nós, quando estávamos procurando, né? A gente estava procurando porque a gente queria alguma coisa dentro dessa área da espiritualidade, só que a gente não sabia exatamente o que era. Uns foram para a Igreja Católica, outros primeiro foram lá para a Igreja Evangélica, vai andando, um belo dia chega lá numa casa espírita, fala, puxa, é aqui, mas você estava procurando. Chega uma hora que a coisa encaixa, mas tem horas que não, você não orna, não orna. Então, você ainda está procurando aquela pérola, está falando, isso faz sentido para mim. Eu acho que tem mais essa conotação do que essa de você estar esperando que algo venha porque você tem um pensamento ou uma consciência. Pode ser, pode te levar a isso também. Você pode ter essa consciência. Puxa, eu quero ser uma pessoa mais espiritualizada. Como que eu faço isso? Pode, uma hora, então, aí o plano espiritual te ajuda e coloca, mas não é uma certeza cartesiana, né? Mas eu acho legal a gente ter sempre esse jeito que a Aline colocou, né? Puxa, eu quero aprender mais, eu quero ter mais esforço aqui na questão da reforma interior, ser uma pessoa melhor, quero vigiar mais os meus pensamentos. Então, tudo isso está dentro desse estilo de vida que é um pouco diferente do que era antes de você encontrar aí o seu tesouro escondido ou a sua pérola preciosa. Bacana, Aline. Quem mais, hein? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que não vai dar para a gente ver tudo, aí na semana que vem a gente faz a da rede, e eu vou... talvez a gente já faça o 18 também, que é a ovelha perdida. Vamos ver. 18, tem duas... vamos fazer o seguinte, a gente já estão mais ou menos preparados, tem a rede, na sequência da rede tem o discípulo, né? Por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao chefe de família que tira de seu tesouro coisas novas e antigas. A gente vê isso. Então, vê a rede, vê essa do escriba, o discípulo, e vê no capítulo 18, a ovelha perdida. Tá bom? Semana que vem a gente faz essas três, a ovelha perdida. Eu queria fazer as duas, sabe? Eu queria fazer a ovelha perdida e o devedor implacável, mas não sei se vai dar tempo, né? Porque a gente viaja um pouco aqui, fala muito, né? A gente faz muitas conexões, então, mas é legal, não acho ruim, a gente não tem tempo para nada, a gente vai embora. Qual é a outra, devedor? A ovelha perdida, são duas no capítulo 18. Capítulo 18, versículo 12 a 14, a ovelha perdida. Capítulo 18, do 23 ao 34, é a parábola do devedor implacável. Eu vou passar para vocês depois por WhatsApp, tá? Beleza? Uau, gente, hoje foi organizadinho isso aqui, hein? Hoje eu gostei. Viu, Aline? A Aline falou assim, eu não sei como é a dinâmica, que a dinâmica é o caos, mas a gente, às vezes, consegue colocar uma ordem do caos aqui. Mas foi legal, hoje eu espero que vocês tenham curtido, eu gostei muito. Aliás, como toda quarta-feira, mas hoje especificamente, né? Curti muito. E Sandra Marques Rodrigues, por favor, nada de gastar o bônus hora antes da hora, tá? Tudo bom, hein? Marciazinha, está pronta aí para fazer o encerramento? Vamos lá. Vamos lá. Bom, então agora... mais calmos, agradecidos aí por essa tarde de aprendizado, inspiradora. Com certeza, eu acho que tocou cada um de nós aí de uma maneira bem singular e provisória. Vamos agradecer aí, aproveitando tudo que nós aprendemos aí, todas essas mensagens bonitas, e transformar em vibrações salutares, vibrações de amor, e que essas vibrações elas sejam encaminhadas aonde se fizer mais necessárias. Agradecer aí pela presença da equipe desse nosso curso e esperamos nos encontrar na semana que vem, às quartas-feiras, no mesmo horário, às 15 horas. Graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado, Marciazinha, muito obrigado, moças e moços, né? Quarta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aí, né, para mais uma continuação da nossa aula. Então, fiquem todos com Deus, fiquem bem, aí, e até a semana que vem, então. Tchau, gente.